Amados irmãos, hoje encerraremos o estudo sobre a fé. Nós vimos que alguns estudiosos afirmam que existe apenas dois tipos de fé e outros 5 tipos de fé. Nós fomos estudar, analisamos direitinho e pensamos de outra maneira. Primeiro, que realmente só existem 2 tipos de fé. A primeira fé é a fé salvadora, a fé em Cristo Jesus, que nos salva, nos transforma, nos modifica, nos faz uma nova criatura. E esta fé nos proporciona, segundo a nossa comunhão com este Deus Todo-Poderoso, nos proporciona, através de nossa fé, realizarmos muitos atos, como de cura, de oração, de pregação, de evangelismo, de profecia e muitas outras. Muitas outras. Não há uma numeração para o tamanho da nossa fé. Ela é infinita, desde que estejamos verdadeiramente em comunhão com Deus. Isso é que nos fará e nos dará o poder de dizermos o quão importante, quão grande é a nossa fé diante de qualquer uma outra pessoa. Não é verdade? Por exemplo, em Jeremias, no capítulo 1, versículo 5, ele nos diz: antes que se formasse o ventre, te conheci. Antes que nasceste, te consagrei. Eu te designei, um profeta para as nações. Predestinação. Esse nasceu já por Deus, segundo as suas palavras, para esta finalidade de profecia. E muitos nos nossos dias são realmente profetas. Quando eles dizem, mais cedo ou mais tarde acontece. Existem alguns profetas que foram tidos como mentirosos, profetizaram alguns anos atrás, e hoje está sendo realizados. E muitos não acreditaram, como nos nossos dias. Muitos ainda não acreditam. Mas Deus sabe todos os nossos movimentos, todas as nossas ações, todos os nossos gestos, onde quer que nós estejamos. Portanto, devemos estar sempre de atalaia, sempre de sentinela, sempre de prontidão contra o pecado, contra a transgressão. Em João 3,16, ele nos diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus deu a sua vida para que todos os seus dons fossem dados a nós pela fé que nós temos nele. Recebemos esses dons que foram citados. E a Bíblia relata muito bem e esclarece muito bem isso. Em 2 Coríntios, no capítulo 5, 17, diz: portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é. O velho já passou, eis que tudo, que ele se fez novo, ou que tudo em sua vida se fez novo, porque ele é transformado, modificado, mas viu o bandido. Ele se transforma. Eu lembro de um caso no Rio de Janeiro, foi São Paulo, de um camarada que era um bandido de alta periculosidade. E no presídio ele cumpriu a pena dele e se converteu no presídio. E quando saiu do presídio, andava desarmado, de peito aberto. Todo mundo dizia, você vai ser morto. Aí ele, se for do consentimento do meu pai, que aconteça. E assim aconteceu. Uma das ruas principais, em plenos dias, na cidade,
ele foi assassinado, mas sem armas, sem reação, sem coisa nenhuma, porque pela fé ele sabia que um dia teria que morrer, e a maneira pela qual morreria pertencia a Deus. E os seus algozes realizaram os seus desejos, os seus instintos malignos, mas ele teve o caminho, a verdade e a vida e seguiu para o céu. Nós cremos que ele foi salvo. Em João 8,32 ainda nos diz: e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ele foi liberto, ele livrou-se dos pecados, ele já estava remido pelo sangue de Jesus, estava lavado. Portanto, creio na salvação daquele homem que era tão perigoso e tão perseguido. No Salmo 103, no versículo 1, ele diz: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga o teu santo nome. Está sempre em oração, sempre em busca da comunhão com o Espírito Santo de Deus. E esta comunhão constante e restrita nos dá justamente os dons, todos os que nós podemos imaginar. Porque quando vamos orar por um enfermo, a nossa fé é muito importante, porque suplicamos para que Deus responda a nossa súplica. Embora que tenha que haver também fé, confiança naquele que necessita da oração, naquele que necessita da cura. Portanto, é importante que nós tenhamos fé, convicção daquilo que somos, não só naquele momento, mas em todos os demais momentos em que nós nos encontramos e que nós nos apresentamos em todo e qualquer lugar. É muito importante essa responsabilidade em cada um de nós. Ainda em Mateus, no capítulo 28, 19 e 20, nos diz: portanto, não façam discípulos de todas as nações. Ou melhor, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o final dos tempos. Deus está conosco, nos protegendo, nos guardando, nos dando as oportunidades para demonstrarmos o que somos, porque Ele também diz que nós somos sal e luz deste mundo. Portanto, onde quer que nós estejamos, devemos estar iluminados e prontos para salgar, para temperar a terra com a palavra do Senhor Jesus, a palavra salvadora. É muito importante que nós conheçamos a verdade e esta verdade transmitamos para todos aqueles que estão ao nosso redor, que estão ao nosso lado, que estão a nos ouvir através do som ou pessoalmente. Que a glória de Deus esteja em cada um dos seus pregadores, dos seus servos que levam essa mensagem salvadora. E ainda, em Salmo 103:1, ele nos diz: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Sempre em oração, sempre em busca da perfeição. Mateus 28, 19 e 20. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É um mandamento que nós temos que cumprir. As igrejas, a maioria, estão paradas, não fazem evangelismo. Se aproveitam da TV, que é um meio de comunicação em massa, mas é preciso a busca naqueles que não têm TV, ou que têm e não se prezam a ouvir um programa evangélico, não é? É necessário o culto no lar, é necessário se falar em praça pública, e é isso que os inimigos querem proibir. Os inimigos de Deus não são nossos inimigos, os inimigos de Deus. Deus está provando a cada dia a eles o seu poder, a sua glória, mas não tomam como lição. Sempre estão a perseguir, procurando destruir os meios pelos quais os cristãos usam para pregar este evangelho. Ainda em Romanos, no capítulo 6, versículo 6, ele nos diz: nós sabemos que o vosso velho eu foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado fosse reduzido a nada,
para que não seríamos mais escravos do pecado. Estamos libertos. Por isso, quando nós falecemos, nós não morremos, mas dormimos no Senhor. Porque a nossa alma vai para o paraíso. Vai para o paraíso. Ele disse, aquele bandido lá no Calvário, crucificado ali na cruz, o sangue derramando. E o bandido disse, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E o Senhor disse, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Está no paraíso com Cristo. Aquele rico com o Lázaro, morreram os dois. O rico estava no Hades, no inferno. Olhou para cima e viu Lázaro lá em cima. Disse, Pai Abraão, manda Lázaro avisar os meus parentes. Mas já era tarde, não tem mais comunicação. Depois suplicou, molha o dedo na água e passa aqui nos meus lábios, também não tem mais solução. Estarás morto para a vida eterna, na alma, agora e no espírito. O espírito volta para Deus, mas sem vida, creio eu. Porque o espírito é de Deus, não vai para o diabo. A alma vai. De um corpo transformado em negro, enquanto que o homem que morre em Cristo, o corpo dele é transformado. É um corpo imaculado, é um corpo santificado através do seu trabalho, da sua conversão e da sua vida com Cristo. Aí em 1 Pedro, no capítulo 2, 9, ele nos diz, mas vós sois uma raça eleita, um sacerdócio real, uma nação santa, um povo de sua propriedade, para que possais proclamar a excelência daquele que vos chamou das trevas para a sua luz maravilhosa. Aleluia! Glória a Deus! Você está sendo chamado neste momento. Cabe você tomar a sua decisão de aceitar ou não. O que preferes? O caminho da morte ou o caminho da vida? O caminho da morte é este que o mundo te oferece. Carnaval, quantos morreram? Quantos foram assassinados? Quantos estão endividados? Quantos estão em situação muito difícil? Ontem estava dizendo que 49 foram mortos aqui no estado de Pernambuco. Por quê? Por nada. Qual a alegria que eles vão ter agora lá para onde eles foram? Se estivesse numa igreja, se estivesse num acampamento, em oração, teria regressado em vida, glorificando e exaltando o nome do Senhor. Estaria contando as vitórias e as coisas maravilhosas que aconteceram naquele acampamento. Portanto, são dois caminhos, um largo e espaçoso que leva à perdição e um estreito e espinhoso que leva à salvação. Você escolhe, Deus não obriga. Ele nos deu os livre-arbítrio para que nós possamos decidir o que nós queremos ser, salvo ou condenado. Você escolhe. Ainda em 1 Coríntios, em 1 Crônicas 16, 29, eles dizem, deem ao Senhor a glória devida ao seu nome, tragam ofertas e venham à sua presença, adorem ao Senhor no resplendor da sua santidade. Glória a Deus. É isso que nós devemos fazer, é estar em comunhão, dando glória, em oração, buscando, louvando a presença de Deus em nós. Ainda em 1 Coríntios 1,30 ele diz, e por causa deles estáis em Cristo Jesus, que se tornou para nós a sabedoria de Deus, justiça, santificação e redenção. É maravilhoso ser cristão, é bênção, é viver em paz, ter Cristo, é viver em luz com o Senhor Jesus. Glória, glória a Deus. Antes de tudo, nós temos que fazer uma lista de tudo, não é? Não apenas um versículo da Bíblia para nos basearmos, mas lermos a Bíblia como um todo, porque existem muitos versículos de orientação, de ilustração, dizendo como devemos proceder. Em Provérbios 19, 20 e 21 nos diz, ouça conselhos e aceite instruções,
e acabará sendo sábio. Muitos são os planos do coração dos homens, mas o que prevalece é o propósito do Senhor Jesus em nossas vidas. Isto sim prevalece entre nós. Em Provérbio diz para ti, pai, mãe, avô, avó, educa a criança no caminho em que deve andar, até que quando envelhecer, não se desviará dele. Ai, glória a Deus. Portanto, nós vemos as crianças agora sendo educadas na escola com sexo e com outras coisas que não levam a nada. Portanto, meus amados irmãos, meus amados amigos, desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Meu amado, até outra vez nos encontrarmos. Que Deus continue te abençoando abundantemente. Em nome do Senhor Jesus, os santos dizem amém. Em nome de Jesus, amém.